Olá, olá, eu sou Cléo Busato, sou escritora e estou aqui para contar histórias para vocês. Alguém já leu algum livro que eu escrevi ou ouviu alguma história que eu contei? Sim? Não? Chegou a vez dele. Histórias que eu gosto de contar. Como eu gosto de contar as histórias desse livro. E a história que vocês vão conhecer agora faz parte dele. Chama-se Elau, o criador dos Teueutes. Então, prepare-se. A ilha de Coque, o criador, ficava além do horizonte e era habitada por muitos seres. No início ele vivia só, rodeado por trevas e névoas densas. A solidão fez com que chorasse tanto e por tanto tempo que suas lágrimas formaram o primeiro mar. Quando parou de chorar, suspirou e criou o vento. O vento aproximou as lágrimas soltas no espaço que se transformaram em nuvens. Quando ele quis ver, além das trevas, afastou as névoas com o movimento da mão. Este gesto gerou uma faísca luminosa que rasgou a escuridão e fez surgir Challenge, o sol. A vida ali era quase tranquila, não fosse a presença dos gigantes, os filhos da escuridão. Um deles, Nostex, raptou Tel, a nuvem, e ela nunca mais foi vista. As irmãs a chamaram, mas Tel não respondeu. Procuraram nos lugares que conheciam, mas não a encontraram. Nostex escondeu Tel na sua caverna, na terra da escuridão, onde nem as nuvens ousavam pisar. Elas ficaram enraivecidas e se juntaram, provocando uma tempestade nunca antes vista na Ilha Divina. Choveu incessantemente durante 3 dias e 3 noites. As águas desciam do alto das montanhas, carregando o que encontravam pelo caminho. Arrastavam rochas, inundavam as covas dos animais, destruíam os ninhos dos pássaros. A situação ficou insuportável. Challenge quis saber a causa de tanta fúria e foi conversar com as nuvens, que o colocaram a par do rapto de Tel. Ele procurou Coque, que ao saber da história se enfureceu. Os dois ficaram preocupados com a ira das nuvens e com os estragos que estavam causando na ilha e buscaram uma solução. Nostex pensa que pode fazer o que quiser e não mede consequências. Ele terá o castigo que merece. Se Tel der à luz a um filho do gigante, esse menino será mais poderoso que o pai, profetizou Coque. Na manhã seguinte, Challenge contou às nuvens o que predisse Coque, e as nuvens contaram a Shoshen, o vento, que se encarregou de espalhar a notícia por toda a ilha. Logo, o ganhaco, o xingolo, o zorrino, a ema, a lebre, o tatu e o puma, todos ficaram sabendo que Coque estava furioso com a atitude selvagem de Nostex. Por fim, Shoshen soprou a profecia junto à caverna dos gigantes para que também eles soubessem o que havia dito o Criador. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Nostex, ele ficou apavorado, pois Tel esperava um filho seu. Temeroso, resolveu comer os dois para que a profecia não se concretizasse. Enquanto Tel dormia na caverna escura, o monstro arrancou o filho do seu ventre e em seguida a devorou. O bebê foi lançado no chão frio, mas sobreviveu aos maus tratos do pai. O filho da pacífica Tel e do terrível Nostex continuava largado no piso áspero da caverna, enquanto a natureza se unia para protegê-lo contra as perversidades do pai. Tudo começou com uma ação quase insignificante de um tucutuco. O pequeno roedor que vivia na sua casa subterrânea, escavada no fundo da caverna, tinha ouvido as palavras de Shoshen e subiu rapidamente para a casa do gigante. Ele chegou no exato momento em que o monstro se preparava para devorar o bebê.
Sem demora, o pequeno roedor mordeu o dedão do pé do gigante com toda a sua força, justamente na hora em que ele levava o bebê à boca. Nostex soltou um grito e jogou a criança na terra e foi lá cuidar do seu dedão. Sem demora, o tucutuco escondeu o bebê embaixo da terra. Ao perceber que o filho desaparecera, Nostex procurou por todos os cantos da caverna e, em seguida, na superfície da terra, fazendo-a tremer com os seus passos pesados. O tucutuco pediu ajuda aos outros animais e eles se reuniram na casa subterrânea para decidir o futuro do bebê, que se chamou Elau. O pássaro Chorlo conhecia outra terra, além do mar, e propôs que se levasse o menino para lá. Todos concordaram com a sugestão e iniciaram os preparativos para a fuga. Durante a madrugada, o tucutuco levou o menino à beira da lagoa, onde os juncos se curvaram para escondê-lo. O pássaro Tingolo convocou os animais da região e pediu que transmitissem o pedido de ajuda para o filho de Tel. Cada um colaborou à sua maneira. Apenas o puma se negou a participar da missão. O zorrino ficou tão eufórico que não conseguiu guardar segredo e acabou revelando ao gigante que seu filho seria levado para uma terra distante dali. Ao saber disso, Nostex dirigiu-se à lagoa, mas quando viram o monstro se aproximando, os animais agiram rápido. O pêtio colorado distraiu o gigante com seu canto melodioso e conseguiu detê-lo por um tempo suficiente até que o cisne chegasse à lagoa e levantasse voo com o bebê preso às suas costas. Elegante e majestoso, o cisne carregava o futuro criador do povo Teueute. E essa foi a última imagem que Nostex teve do filho. Cruzando o céu azul, sob o olhar sorridente de Challenge e impulsionado pela brisa suave soprada pelas nuvens, o pássaro branco, de longo pescoço e asas em forma de vela, voava decidido em direção a oeste. Atrás dele, um cortejo de todos os pássaros da ilha. E por água, seguiam os peixes, carregando os animais da terra. No seu colchão de plumas, o protegido de Coque estava salvo dos perigos e seguia em direção a uma terra nova chamada Patagônia. Isso era apenas o início de uma grande aventura. A Patagônia era habitada apenas por Kokeski, o frio, e Xie, a neve, quando o cisne voou sobre ela carregando o pequeno Elau. O bebê foi deixado são e salvo no cume da montanha Chaltén. Ele não estava sozinho. A nova terra se tornou a moradia de todos os que o seguiam. Guanhacos, lebres, raposas ocuparam a terra firme. Os lagos e rios acolheram patos e flamingos que chegaram navegando pelas águas, e o vazio do céu patagônico foi povoado por tingolos, chorlos e condores. Todos cuidavam do pequeno Elau. Os pássaros lhe traziam alimento e o abrigavam entre suas plumas. Durante 3 dias e 3 noites, Elau permaneceu no cume da montanha, contemplando o deserto gelado. No 4º dia, começou a descer o Chaltén e encontrou os 2 irmãos que viviam ali, Kokeski e Xie. Até então, eles eram os senhores daquela terra e não gostaram nem um pouco do estrangeiro. Atacaram-no com a ajuda de Ielo, o gelo, e Maip, o vento cruel. Elau não se intimidou. Ameaçou-os com 2 pedras, esfregando-as uma na outra, e assim criou o fogo que afugentou o frio, o gelo, a neve e o vento cruel. Elau organizou o tempo em 4 estações. Afugentou o mar com as suas flechas certeiras para alargar a terra. Amansou as feras, ordenou a vida,
Modelou estatuetas de barro na forma de humanos e criou os homens e as mulheres do povo Tehuelche. Continuou sua exploração na terra gelada, divulgando entre os moradores o conhecimento que trazia consigo. Inventou o arco e a flecha e confiou aos homens os segredos da caça para que pudessem se alimentar. Ensinou-os a diferenciar os cheiros dos bichos e a seguir os seus rastros, a fabricar armas, usar iscas para pescar, acender o fogo para espantar coques e cozinhar os alimentos. Mostrou-lhes como se prepara o couro até deixá-lo bem liso e impermeável e como construir tendas que serviam de abrigos. Elau trabalhou com boa vontade durante muito tempo. Finalmente, deu por terminados seus trabalhos. Um dia, reuniu todo o povo e anunciou que ia embora. Pediu aos homens e às mulheres que não lhe rendessem homenagens, apenas transmitisse seus ensinamentos aos filhos e aos filhos dos filhos, e que estes continuassem a contar as suas façanhas para que os segredos dos Tehuelches nunca morressem. Quando Xalanche debruçou-se no horizonte, Elau chamou o cisne, seu velho companheiro, subiu em suas costas e lhe indicou o leste ardente. O cisne se afastou das escarpas, correu um trecho, levantou o voo por cima do mar. Voou. Inclinando-se sobre a ave e acariciando-lhe o longo pescoço, Elau pediu que o cisne o avisasse quando estivesse cansado. Quando ele se queixava, Elau disparava uma flecha para baixo e a cada flechada surgia uma ilha no mar, onde era possível pousar para descansar. Assim, surgiram várias ilhas na costa patagônica. Numa delas, muito longe, aonde nenhum ser vivo consegue chegar, vive Elau. Sentado, em frente às fogueiras que nunca se extinguem, ele escuta as histórias que lhe contam os espíritos dos Tehuelches, que chegam ali para lhe fazer companhia para sempre. Gostaram? Então, este é um mito de origem, uma história criada por um povo e que narra a criação do mundo, dos homens e das coisas. Quem criou essa história foram os Tehuelches, uma etnia ameríndia que habita a Patagônia, no sul da América do Sul. Eles também foram chamados de os gigantes do sul, porque eles tinham pés enormes. Quem falou isso foram os espanhóis que apareceram por lá pelos idos de 1500. Vocês lembram que o Elau, eu contei, né, que o Elau foi colocado no topo do Pico Chaltén. Pico Chaltén é uma montanha localizada também na Patagônia Argentina, também chamada de Fitzroy. É um importante centro de montanhismo disputado por profissionais de todo o mundo e amantes da natureza. Ela se ergue imponente ao lado de uma pequena cidade, El Chaltén. Eu estive lá, ficava olhando lá pro pico do Fitzroy, ficava imaginando o Elau sendo levado, ficava imaginando o cisne voando e deixando o bebê lá em cima. Ah, que lindo! A Patagônia é uma região geográfica situada aqui no sul da América do Sul, que abrange as terras da Argentina e do Chile. Possui geleiras, como o Perito Moreno, picos nevados, muito vento, lagos, desertos, e é a casa dos guanhacos, dos leões marinhos e dos pinguins, além dos animais que eu mencionei na história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da história, e por hoje eu fico por aqui, mas qualquer hora tem mais. Beijos!